Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha Cerro Corá FM, também o portal e TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas desta quinta-feira, dia 15 de outubro, Tião Prado. Nós tivemos rodada de Campeonato Brasileiro que pode ter um novo líder hoje. Tudo depende do Flamengo, né, que joga contra o Bragantino. Por quê? Porque o Atlético Mineiro ontem perdeu, né? 6 jogos foram disputados entre o final da tarde e os últimos instantes da noite da quarta-feira e abriram a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois fatos merecem destaque. O Atlético Mineiro reassumiu a liderança, enquanto que o Atlético Paranaense ficou na zona de rebaixamento, né? O Galo, eu disse que perdeu, empatou, né? O Galo recebeu o Fluminense no Mineirão em Belo Horizonte, saiu perdendo. Caio Paulista, aos 19 minutos, abriu o placar com um golaço, né? Um golaço. Mas o Guilherme Arana, aos 6 do segundo tempo, deixou tudo igual. Dessa forma, os donos da casa estão em primeiro com 31 pontos, o mesmo do Internacional, que foi a Ilha do Retiro, em Recife, e bateu o Sport por 5-3. A diferença é o número de vitórias, 10 contra 9. Os tricolores, por outro lado, aparecem em quinto com 25, Flamengo com 30 e São Paulo com 26 fecham o G4, né? Já os atleticanos fizeram um confronto direto com o Corinthians, o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, e tomaram um gol aos 51 minutos do segundo tempo, né? Everaldo garantiu a vitória alvinegra. Dessa forma, o Z4 tem Bahia e os rubro-negros com 15, Red Bull Bragantino com 12 e Goiás com 9. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento, venceu aí na estreia do técnico Wagner Mancini, graças ao goleiro Walter ontem, né? Porque não jogou de novo, né? Não jogou bem de novo o time do Corinthians, e a situação lá, apesar da vitória, ainda não é boa, né? O Coritiba, que venceu o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo por 3-1, é o primeiro fora da zona do rebaixamento com 16 pontos. Vasco da Gama, Ceará, Corinthians e Botafogo, que perdeu por 3-1 para o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre, com 18 surge um pouco acima, né, dos coxa branca aí nessa parte de baixo da tabela aí. O dia ainda teve a surpreendente vitória do Atlético Goianense sobre o Santos, da Vila Belmiro, né, em Santos. O Peixe desperdiçou a chance de se aproximar do pelotão de cima, estacionando no 6º lugar com 24 pontos. O Dragão, além de tudo, encostou, é o 9º com 21, o mesmo do Fortaleza, que é o 8º. Palmeiras, com 22, é o 7º. Essa derrota do Palmeiras aí custou o cargo do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? O Palmeiras foi naquela famosa caça às bruxas, né? E o Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Palmeiras. Ele foi demitido pelo clube ontem após a derrota por 3-1 no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou a divulgar a entrevista coletiva do treinador depois do jogo, com perguntas previamente enviadas pelos repórteres. Luxemburgo disse que poderia fazer mais para tirar a equipe de um momento ruim, com 3 derrotas consecutivas. Além de Luxa, também deixa o Palmeiras o auxiliar técnico Maurício Cupertino e o preparador físico Antônio Melo. A pressão pela saída do treinador já era enorme, né? Nos últimos dias, sobretudo depois da derrota para o São Paulo, também em casa, no sábado. A diretoria optou por dar respaldo a Luxa, mas o novo resultado negativo contra o Coxa sacramentou aí a saída do Luxemburgo, contratado no fim de 2019, né, Tião? Luxemburgo retornou ao Palmeiras com a missão de fazer o time jogar de maneira mais ofensiva e comandar uma reformulação no elenco, usando muito mais garotos da base e abrindo mão de outros medalhões, né? Não deu muito certo. Ele conquistou o torneio da Flórida no começo do ano e o Campeonato Paulista em agosto, mas conviveu com as críticas dos torcedores pelo time não apresentar um bom futebol, né? Uma bobagem, né? Tá lutando por títulos é o que importa, né? O Palmeiras estava e não tá mal no Campeonato Brasileiro, mas a torcida pressionou, a diretoria aceitou e demitiu o Luxemburgo. O CT do Palmeiras, né, foi pichado pelos torcedores lá, aquelas bobagens que torcedor que acha que é dono do time faz, né? Fizeram lá no Palmeiras ontem, após a derrota para o Coritiba por 3-1. Então, o técnico não é mais o Vanderlei Luxemburgo. A classificação do Campeonato Brasileiro, vamos lá? Vamos aos resultados, né? Palmeiras 1, Coritiba 3, Grêmio 3, Botafogo 1, Santos 0, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro e Fluminense 1-1, o líder empatou, né? O Sport perdeu para o Internacional 5-3,
O Atlético Paranaense foi derrotado pelo Corinthians por 1-0. E hoje tem Flamengo e Bragantino no Maracanã, às 19 horas. Goiás e Bahia no estádio da Serrinha em Goiânia, às 19 horas também. Confronto direto aí na luta contra o rebaixamento. Goiás é o lanterna, né? E o Bahia é o que abre a zona do rebaixamento aí. Vasco da Gama e Fortaleza no São Januário. E esse jogo vai ser definido ainda, porque Fortaleza jogou ontem pela Copa do Brasil, né? E o Ceará e o São Paulo também vão ter datas a serem confirmadas. Então hoje tem 2 jogos, Flamengo e Bragantino, Goiás e Bahia. A liderança é do Atlético Mineiro com 31 pontos, seguido de perto pelo Internacional com 31. O Flamengo joga hoje, pode assumir a liderança, só que vai ficar com um jogo a mais, né? O Flamengo tem 30 pontos, pode assumir a liderança hoje. São Paulo é o quarto com 26 pontos, quinto Fluminense 25, olha o Fluminense, né? Fluminense chegando aí. O Santos é o sexto 24 pontos, sétimo Palmeiras 22, oitavo Fortaleza 21, nono Atlético Goianense 21, décimo Sport 20, décimo primeiro Grêmio 20, décimo segundo Vasco 18, décimo terceiro Ceará 18, décimo quarto Corinthians 18. 15º Botafogo 18 pontos também, 16º Coritiba 16 pontos, 17º abrindo a zona do rebaixamento Bahia, 18º Atlético Paranaense, né? E 19º Bragantino 12 pontos e 20º na lanterna o Goiás. Ontem nós tivemos jogos pela Série B, jogos atrasados, né? 2 jogos atrasados pela Série B do Campeonato Brasileiro aconteceram ontem. O Sampaio Corrêa confirmou o bom momento e afundou o Figueirense, enquanto que a Chapecoense retomou a vice-liderança no dia do fico de Humberto Loser, né? O treinador tinha acertado com o Cruzeiro, mas voltou atrás na manhã de ontem e decidiu permanecer na Chapecoense. O presente foi uma vitória sobre o CRB por 1-0 no estádio Rei Pelé, em partida atrasada da 9ª rodada. Invicto a 11 jogos na temporada, o Verdão do Oeste, né, retomou a vice-liderança, havia perdido para a Ponte Preta na última segunda-feira e chegou aos 29 pontos. O líder, Cuiabá, tem 32 pontos e 2 jogos a menos que os catarinenses. Aliás, 2 jogos a mais, né? Quem tem 2 jogos a menos é a Chapecoense. Por outro lado, o CRB conheceu a 3ª derrota seguida e vê o G4 cada vez mais distante. O Galo da Pajuçara estacionou nos 20 pontos e apenas o 11º colocado. Em partida atrasada da 4ª rodada, o Sampaio Corrêa recebeu o Figueirense na tarde de ontem, não tomou conhecimento, goleou por 3-0 no estádio Castelão, confirmou o bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro e foi a 4ª vitória seguida da Bolívia querida, né, que se distanciou de vez da zona do rebaixamento e subiu para a 9ª colocação com 20 pontos. Já o Figueirense estacionou nos 14 e ocupa a 18ª colocação, à frente apenas do Cruzeiro e do Oeste, está na zona do rebaixamento, né? Então, e ontem nós tivemos também um jogo pela Copa do Brasil, né? As oitavas de final da Copa do Brasil começaram com um jogo bastante movimentado no Castelão, lá em Fortaleza, com um empate por 3-3, 3-3 entre Fortaleza e São Paulo. O time paulista chegou a jogar com 2 a mais e buscou o empate nos acréscimos do segundo tempo. Como não é a regra do gol qualificado na Copa do Brasil, quem vencer o jogo da volta no Morumbi, domingo, dia 25, garante a classificação e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. O jogo começou bastante movimentado, né? E o Fortaleza logo abriu o placar. Aos 5 minutos, Paulão aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou para o gol. Thiago Volpe fez a defesa, mas o David marcou no rebote. 10 minutos mais tarde, o São Paulo reagiu, Gabriel Sara cruzou, Luciano bateu e Brenner completou para o gol, empatando a partida. Aos 20 minutos, o Fortaleza voltou a ficar na frente com um golaço de Tinga, que arriscou de fora da área, acertou o ângulo direito do goleiro Volpe, mas o São Paulo empatou novamente aos 43 minutos em um cruzamento rasteiro de Igor Vinícius para Luciano. No segundo tempo, o jogo parecia que ficaria mais tranquilo para o São Paulo, após a expulsão do goleiro Felipe Alves, que deu um carrinho em Brenner para evitar que ele chegasse ao gol, mas, né, mesmo com o jogador a menos, foi o Fortaleza que marcou, né, logo em seguida, aos 19 minutos, em uma bela cabeçada de Gabriel Dias, aproveitando um cruzamento da direita e voltou a colocar o time da casa na frente. No lance seguinte, a defesa São Paulina voltou a falhar e Yuri César saiu cara a cara com o Volpe, mas chutou a bola no travessão. No final, Carlinhos fez cera para sair e também foi expulso. Com 2 a mais, o São Paulo partiu para o ataque e empatou aos 49 minutos com Brenner, aproveitando uma jogada de Daniel Alves e desvio de Luciano. O São Paulo volta a campo no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, quando recebe o Grêmio no Morumbi, né? E o Fortaleza joga no domingo no Castelão contra o Palmeiras.
São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.